aqui para dizer que é possível fazer um programa para gestantes. Não é a gente ficar chamando só as gestantes sem ter um fundamento, porque é bom mesmo, e aí isso não vira um programa. E existe na periodontia uma coisa de estudar os desfechos, como fatores de risco para desfechos obstétricos adversos. O que são esses desfechos obstétricos adversos? Foram os estudos que procuraram identificar se existe risco de nascimento de prematuros e pré-termos e baixo peso ao nascer. Então, pré-termo é antes da 37ª semana e baixo peso ao nascer, aqueles que nascem com menos de 2,5 kg. Por quê? Porque existe um fator de risco que é infecção no trato geniturinário, e a infecção no trato geniturinário aumenta grandemente o risco de prematuridade e baixo peso ao nascer. Nesse mesmo raciocínio, como doença periodontal é uma doença inflamatória, foram desenvolvidos muitos estudos para conseguir associar as duas coisas. O resultado de todos esses estudos é que não existe plausibilidade científica para dizer que doença periodontal é um fator de risco para prematuridade e baixo peso ao nascer. A gente não pode ficar dizendo que isso é uma verdade científica, a gente não pode ficar dizendo que se você continuar com essa doença periodontal, o seu nenê vai nascer antes da hora e vai nascer pequenininho. Portanto, isso não é justificado. E aí, vou contar uma história que o dentista, ele recebeu uma indicação de um obstetra para fazer tratamento periodontal, e ele é professor, esse dentista periodiária. E ele deu uma comentada na sala dos professores, e alguém da periodontia já chegou e falou assim, esse negócio aí, já estudaram, e ninguém conseguiu provar nada, já há muito tempo falaram que não tem plausibilidade científica. Não tem plausibilidade científica, o que não significa que a gente não pode fazer um pré-natal odontológico para as gestantes. Isso não significa que gestante não precisa de atendimento odontológico, não significa que gestante não precisa receber um cuidado. Então, são duas coisas diferentes, tá? Já estou dizendo que existe o entendimento que se você tem uma inflamação, uma infecção odontológica, você vai ter sim periodontopatógeno circulante no líquido amniótico e na placenta. Você vai sim ter citocinas inflamatórias, porque a inflamação que está na boca vai passar pelo corpo, mas não significa que todas as gestantes que vão ter isso têm grande chance de ter nascimento de parto prematuro e baixo peso ao nascer. Não significa isso. Mas também ninguém conseguiu explicar que isso daqui é impossível de acontecer e que não tem nada a ver. Sim, tem a ver, porque uma coisa tem a ver com a outra. Você está com uma infecção na boca, você está com bactéria na boca, entendeu? Não tem plausibilidade científica, mas não significa que a gente não possa falar. Portanto, a gente vai trabalhar num pré-natal odontológico compreendendo as principais alterações que acontecem nas gestantes para que a gente consiga resultado nelas. Enfim, o que é que acontece com as gestantes para que a gente precise fazer uma atenção diferenciada. E mais para o final eu vou dizer o que é que a gente pode fazer, tá? Primeiro, a gente pode criar um programa para gestantes. Olha que legal as pessoas saberem que existe um programa especial no seu consultório, ou para quem atende no serviço público. Por que você não cria uma campanha? Por que você não faz, olha, primeira sexta-feira do mês a gente vai fazer palestra para gestante, junta as gestantes. E agora na pandemia não pode fazer. Chama todo mundo pelo Zoom. Então, é a mesma coisa para quem trabalha na saúde coletiva, para quem trabalha em clínica, para quem trabalha em outro serviço, só que você vai fazer isso de uma forma diferente. No consultório, a gente pode pegar no individualizado, e na saúde coletiva, a gente pode fazer coletivamente, e é a mesma coisa. A gente precisa compreender as características da gestação. O que acontece na gestação? A gente tem um aumento gigante de progesterona e estrógeno. Esse aumento, ela chega mais ou menos 10 a 30 vezes maior. Conforme a gravidez evolui, a gente aumenta mais. E o que acontece? A gente começa a ter mais sangue, a gente tem vasodilatação por conta da progesterona, e por conta do estrógeno, a gente tem a vasodilatação dos vasos do nariz,
E quem tem rinite está relacionado com o aumento da rinite. Aí, abrindo um parênteses, tem uma coisa assim, as pessoas olhavam para mim quando eu estava gestante e falavam assim, o seu nariz está bem de batata. Não sei se vocês já ouviram isso também. Nariz de batata significa que está perto de nascer. E eu ficava pensando, nossa, o que aconteceu com o meu nariz? O que acontece é que a gente tem, por conta dos estrogênios, a gente tem edema dos capilares nasais. E esses edemas dos capilares nasais tornam os narizes das gestantes muito característicos. Portanto, a gente tem alterações sistêmicas, principalmente alterações vasculares e, consequentemente, alterações inflamatórias. Isso amplifica ou exacerba tudo aquilo que já tem. Em outras palavras, tudo que a gestante teria de pequenininho, de inflamaçãozinha, ela vai ter uma inflamação zona. Tudo aquilo ali que teria de sangramentinho gengival, ela vai ter um sangramentão. E os achados da ciência é que as gestantes, elas têm muito mais sangramento à sondagem, que é uma coisa chamada índice periodontal, com o mesmo índice de placa. Então, por exemplo, vamos pegar as pessoas que têm 30% de índice de placa e comparar quanto por cento que é o índice gengival dessas pessoas. Tem o mesmo tanto de placa, mas as gestantes vão ter mais sangramento à sondagem comparadas com aqueles que têm a mesma quantidade de placa. Mostrando que as gestantes têm sim mais inflamação periodontal do que aquelas que não estão grávidas. Portanto, tudo que tem, ele exacerba. A pergunta se a gente vai ter mais doença periodontal durante a gestação é sempre uma coisa controvertida. Porque assim, se a gestante já tinha doença periodontal prévia, ela vai ter um aumento da inflamação, ela vai ter um aumento de mobilidade, existe uma alteração nas fibras colágenas, então, por conta disso, vai estar tudo mais diferente na gengiva. Sem que necessariamente, para todas, isso seja risco de doença. Talvez isso não seja tão risco de doença periodontal, visto que são alterações vasculares. Mas às vezes a pessoa já tem doença e depois não desenvolve. Que confusão é essa, tá? Que a gente vai chegar na conclusão? A conclusão é que, como dentistas, o que a gente precisa fazer para as gestantes é toda uma orientação e todo um programa para que a gente mantenha as gestantes em boas condições de estar sempre em saúde. Por que ela vai ter tanta inflamação gengival se é possível que nós, dentistas, consigamos deixar sem inflamação gengival? O que a gente faz para não ter inflamação gengival? Profilaxia apaixonante. O que é profilaxia apaixonante? É todo um conjunto de ações coordenadas, onde a gente vai ter uma consulta extraordinária, onde a gente vai fazer uma evidenciação de placa bacteriana, onde a gente vai fazer uma deplacagem profissional, onde a gente vai fazer um polimento coronário sensacional, seguido de uma consultoria ao final, onde a gente vai dar todas as soluções de higiene bucal e as orientações individualizadas de saúde bucal para a gestante. E qual vai ser a periodicidade? A gente tem uma diversidade de coisas. Dentro dessa diversidade, a gente tem gestantes mais jovens, a gente tem gestantes mais velhas, menor quantidade de cálculo, maior quantidade de cálculo, e por conta disso, ter mais cálculo, menos cálculo, a gente vai entender que essas pessoas são diferentes. Então, mais uma vez, a gente vai fazer um programa onde a manutenção preventiva vai ser individualizada para cada caso. A outra coisa que acontece com as gestantes é o risco de erosão dentária por conta de náusea e vômito. Aí, o que acontece de muito comum com as gestantes? No primeiro trimestre, costumam ter náusea, vômito e dificuldade de higiene. Aí, se a gestante ela já não tinha um bom nível de higiene, ela já começa a fazer uma ingesta mais frequente de alimentos. Aí, geralmente, faz uma ingesta de alimentos mais levinhos, mais facinhos de serem digeridos, e geralmente isso é fruta ou é carboidrato refinado, bolachinha. Isso é um coquetel para a pessoa ter cárie. O que é que a gente vai fazer para essa gestante? A gente vai fazer a profilaxia apaixonante, que no final a gente entra com uma orientação dietética também. Dietética como? Dietética é para de comer besteira e procura ingerir alimentos de baixo índice glicêmico, de menos carboidrato refinado ou frutas fibrosas, que isso vai ser legal. Esta é a orientação que a gente vai dar para as gestantes. Se você quiser fazer uma coisa mais legal
ou no seu consultório, ou na sua clínica, ou alguma coisa, faz uma parceria com o nutricionista. Por muito tempo eu tinha uma parceria por um nutricionista e todo meu paciente diabético obrigatoriamente tinha que passar pelo nutricionista. Eu colocava isso dentro do pacote, dentro do combo de orientação para o paciente. E aí o paciente começa a entender isso e você começa a educar e você começa a mostrar o quanto você é diferente. Isso é valorização profissional. Você é diferente, você explica para o paciente. E o que é que nós podemos fazer pela gestante? Pensa, a gestante que tem náusea, tem vômito, ela tem muita dificuldade de manter aquilo ali bem higienizado. E a gente vai dizer assim, olha, talvez você tenha risco de cárie por conta da náusea e do vômito e por conta da falta de higiene. Então, assim, é náusea, é vômito, não escova direito e come o dia todo. Não vai dar cárie isso daqui? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma profilaxia apaixonante, perfeita, maravilhosa, encantadora, delicada. Quem tem pontinhas de polimento DH Pro vai fazer o polimento de interdentais, tem uma micro Robson. Se tem superfície radicular e aquilo ali tiver irregular, a gente vai acabar polindo com aquelas micro borrachinhas. Não vamos causar sofrimento para gestante e a gente vai fazer uma deplacagem profissional e se houver risco de desmineralização, a gente faz fluorterapia. Em resumo, atendimento de gestante é um atendimento cuidadoso dentro de tudo que a gente vai fazer. Só que a gente tem que saber dessas duas particularidades que gestante tem. Ingesta frequente de alimento, possibilidade de náusea. O que a gente faz? A gente aumenta a proteção que ela vai ter, que é a deplacagem profissional. O que aconteceu é que o biofilme, ele tem uma característica que é a resiliência. A resiliência, sim, você remove e ele tende a reaparecer com as mesmas características de antes. Talvez algumas características diferentes, mas ele tende a voltar. Então, pensa, uma gestante que está no começo de gestação, que tem náusea, que tem vômito, ela vai ter sempre bactérias cariogênicas, acidogênicas, que produzem ácidos, e acidofílicas, porque como está tão ácido aquele pH bucal, vai ter mais quantidade dessas bactérias. Isso é um prato cheio para cárie. Então, a gente tem que orientar a paciente, se o risco for por náusea e vômito, que ela precisa voltar com uma regularidade tal para que ela não tenha mais esse tipo de problema. E dizer que isso vai passar e dentro de todo possível, a gente vai orientar através de produtos de higiene bucal para ela. Aí o que a gente faz? O nitufo, porque o nitufo não encosta na língua, porque se encostar na língua tem náusea. Aí a gente pode lançar mão de bochechos antissépticos, porque naquele período em especial a pessoa tem um maior risco a cárie. Ou se a pessoa tem mais inflamação, se é só sangramento, não tem problema. O problema é ter sangramento, o problema é ter cálculo e o problema é ter mobilidade, já que a gente tem alterações nas fibras colágenas, a gente tem alterações vasculares e aumenta a mobilidade. Se tem mobilidade, a gente pode começar a ter migração patológica. Tudo isso a gente vai estar cuidando. E às vezes vai ter alterações oclusais, ou por bruxismo, ou porque está preocupado, porque não consegue dormir direito, ou porque está cansado, porque está estressada. Tudo isso a gente vai estar avaliando. Como é que a gente vai colocar isso? É muito parecido com qualquer programa de manutenção, com a diferença que a gente vai estar ouvindo a paciente, você pode dar orientações nutricionais de redução de consumo de carboidratos refinados, você pode montar um programa onde você faz um combinado entre aquele paciente que está vindo, a paciente que está vindo com um nutricionista, você pode fazer pequenos grupos, você pode marcar um dia do mês, olha, tal dia vai ser o dia da gestante, chama as pessoas, faz uma palestra para todo mundo estar ali junto com você e convida as pessoas para participar desse momento legal. E outra coisa que acontece, não tão prevalente, e a literatura tem dados mais ou menos assim, que a gente tem 0,5% a 9%. Olha, de 0,5% a 10% é uma variação gigante de literatura. Mas pode ter granuloma gravídico. Granuloma gravídico é geralmente uma lesão não neoplásica e está relacionada a alterações hormonais, e gestação é uma delas, mas não só isso, terapia de reposição hormonal é outra delas, e também pode acontecer em qualquer outra pessoa. O que a gente vai fazer com esse granuloma? A gente vai monitorando. Geralmente ele vem por um trauma
de baixa intensidade e longa duração, que pode ser o cálculo dentário, né? É indicado terapia antimicrobiana para gestante nos casos de pério? É indicado, se tiver indicado para ela, sim, pode fazer, porque o risco de progressão é grande. Então, pode fazer para gestante, dentro de todos os critérios que acaba tendo, faz só com a amoxicilina, que é uma droga mais segura. E é por isso que o melhor é que a gente consiga ter essas gestantes muito mais em atendimento preventivo do que atendimento curativo. Aí, falando em terapia antimicrobiana, eu vou comentar outra coisa. Eu recebo muitas perguntas se pode usar clorexidina para gestantes. Sim, pode usar clorexidina para gestantes. E para quem me conhece, a gente tem aqui uma coisa de clorexidina no método periodiária, é evitar o uso indiscriminado de antissépticos, porque não é um antisséptico que vai conseguir resolver. Porque o antisséptico, ele tem uma barreira à chegada dos micro-organismos, e essa barreira se chama biofilme dental. O antisséptico não atravessa o biofilme. E é por isso que quem mais vai fazer a diferença na saúde bucal, na qualidade de vida, na orientação de higiene bucal que você vai dar para a mãe e para o futuro bebê. Aí outra coisa, você pode fazer uma parceria com o odontopediatra, para você fazer palestra com o odontopediatra, faz uma live com o odontopediatra e coloca isso, porque as gestantes estarão sempre acompanhando, sempre monitorando o seu atendimento. São ideias sensacionais para quem tem clínica grande, onde você consegue ter alguém que vai falar de prevenção de pério, alguém que vai falar de odontopediatria, pode trazer um obstetra. Eu tenho um dentista que ele fez um programa, e nesse programa ele traz a esposa, que é odontopediatra, e ele está fazendo parcerias com obstetras para que eles consigam orientar as gestantes que elas também precisam cuidar da saúde bucal. Porque se não cuidar da saúde bucal, o neném vai nascer pequenininho, baixo peso e pré-termo. Não existe essa relação direta, mas que pela qualidade de vida do paciente, a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com educação em saúde bucal no momento que a pessoa está muito propensa a ouvir as suas orientações. Está propensa a ouvir suas orientações, vai seguir aquilo que você está falando. Está muito propensa a ouvir as suas orientações e acabar transmitindo isso para as crianças também. E isso faz toda a diferença. Educar os ginecologistas, não sei se seria educar os ginecologistas, mas se eu fosse ginecologista, eu ia pensar assim, será que todo dentista vai saber cuidar de gestante? Então, o ginecologista ia falar assim, olha, a gente sabe o quanto é delicado a gente fazer uma indicação. Então, o que é melhor? É melhor que você que está me ouvindo agora se posicione e avise os ginecologistas, ou coloca um post, ou marca as pessoas, ou convida as pessoas para tomar um café. Geralmente, se você trabalha num grande centro onde tem várias clínicas, ou manda um áudio para a secretária para dizer, olha, estou fazendo um trabalho educativo, e se você quiser convidar as suas gestantes, convida que eu vou fazer um trabalho educativo. Isso é super atividade do bem, porque você está promovendo saúde, você está educando e você está falando sobre a importância da gente manter tudo em saúde. Voltando a falar sobre a clorexidina em gestante, a gente precisa entender que é um evento natural da gestação, o aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação, e a gente vai ter mais sangramento gengival. O que não significa que todo sangramento gengival vai estar relacionado com patologia. E que, às vezes, a pessoa fica tão preocupada por conta do sangramento gengival da gestante que quer prescrever clorexidina durante todos os meses da gravidez. Aí é demais, daí vai ter manchamento, vai ter disgeusia, porque não tem essa necessidade. O que precisa saber se tem risco? Quem vai saber se tem risco? Você é dentista. E aí, tem risco? Tem cálculo? Tem placa? Tem histórico de doença periodontal? Ou é um evento vascular que está monitorado e está dentro mais ou menos da normalidade da paciente? É o máximo que ela consegue fazer de higiene bucal? Será que a gente consegue melhorar ou será que a gente aumenta a frequência? Avisa isso para a paciente, deixa isso combinado e explica que o pré-natal odontológico é essencial para a gente conseguir manter a saúde bucal em dia, para que isso traga benefícios na saúde como um todo. E aproveita e dá orientações para o futuro bebê que está aparecendo. Em resumo, pré-natal odontológico é uma questão da gente conseguir organizar dentro do nosso consultório, ou dentro da nossa prática odontológica, uma coisa que vai valorizar
o nosso papel profissional, que nós sejamos vistos como dentistas diferenciados, porque, como eu falo, o dentista de valor, o dentista valorizado, é aquele dentista que tem pacientes que gostam daquilo que você faz, que valorizam aquilo que você faz, é o dentista que atende 3 critérios, que consegue 10 mil a mais por mês só de pério ou está no caminho, é o dentista que os seus pacientes sempre voltam, porque eles entendem o quanto é importante para si mesmo, e é o dentista que tem tempo livre, porque ele não precisa se matar de trabalhar só para ganhar no volume, porque ele é valorizado e ele consegue ganhar isso no valor.